Boa noite, vamos iniciar então mais um estudo do Evangelho de Mateus, já há 14 anos nessa atividade, estudo minucioso do Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita, ou seja, utilizando as ferramentas literárias que a doutrina espírita tem nos oferecido, sobretudo a obra de Allan Kardec e a psicografia, é claro, de Chico Xavier, né? Volta e meia a gente traz outras contribuições, mas o fundamento do nosso estudo aqui é a literatura de Allan Kardec, a literatura de Chico Xavier. Para compreender um dos livros das Sagradas Escrituras, o Novo Testamento, que é o livro de Mateus. Atualmente nós estamos no capítulo 19, hoje iniciamos uma passagem, uma perícope, que vai fechar o capítulo 19. Então, quando a gente terminar essa passagem, que algumas traduções, a do Haroldo Dutra, por exemplo, intitula como As Posses e o Reino dos Céus, quando a gente terminar essa passagem, a gente vai ter terminado o capítulo 19. Longo capítulo 19, né? Há quanto tempo? Acho que tem 2 anos, quase 2 anos que nós estamos estudando o capítulo 19, né? E aí iniciaremos o capítulo 20. Mas fiquem tranquilos que logo a gente termina o livro, porque ele acaba no capítulo 28. Então, daqui 15 anos, porque se a gente raciocinar que a gente começou no capítulo 19, e no capítulo 9, não foi? E estamos no 19, então levamos 14 anos para fazer 10 capítulos. Então, daqui 10 capítulos, ou 9 capítulos, mais 14 anos. Hã? Vocês têm fôlego? Vamos embora, né? A Laurinha vai estar aqui, estudando com a gente, né? Então, vamos iniciar hoje essa passagem, as posses e o reino dos céus. A gente percebe aquilo que eu sempre disse para vocês, que o Evangelho de Mateus tem essa característica apostilar, né? Didática, enquanto outros evangelhos, eles têm passagens, às vezes, aparentemente desconectadas umas das outras. O Evangelho de Mateus é bem didático, né? Então, acaba uma passagem sobre o jovem rico e emenda uma passagem sobre as posses e o reino dos céus. Então, está tudo encadeado, né? Por isso que a gente escolheu justamente esse livro. Não só porque ele vem, é o primeiro, né, do Novo Testamento, mas porque, como a ideia era a gente fazer uma espécie de curso, né? Esse era o nosso projeto, uma espécie de curso de estudo do Evangelho, que durasse aí 30 anos. Então, a gente escolheu. Ele tem essa peculiaridade. Vamos ler, então, o versículo. Essa passagem vai do versículo 23 até o 30. E encerra o capítulo 19. Vamos direto no primeiro versículo, né? Porque ele é icônico, ele é tão famoso, tão conhecido. Disse Jesus aos seus discípulos. Então, certo jovem, né? Jesus esperou dar uma certa distância. Ele tinha se afastado triste, lembram disso? Afastou cabisbaixo, né? Frustrado consigo mesmo, decepcionado com a própria limitação, com a própria impossibilidade de seguir Jesus. A condição de Jesus foi um pouco pesada para ele, vender tudo, distribuir entre os pobres e depois seguir Jesus, né? Ele sai cabisbaixo e Jesus se volta para os discípulos e diz assim: Amém vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. É a típica passagem que exige estudo. Ela exige estudo não porque ela traga um elemento demasiadamente simbólico, não. Jesus está dizendo isso mesmo. Mas a gente precisa aprofundar na intimidade do versículo para que a gente não carregue na tinta na hora de interpretar. Para que a gente não, sabe, não exagere no peso da interpretação. Então a gente tem que ir com calma, não temos pressa, vamos passar aí algumas semanas. Esse é o problema de, às vezes, fazer o estudo por atacado, né? A gente faz o estudo detalhado por isso, porque tem falas de Jesus que são muito pesadas para o nosso psiquismo. Pesadas no sentido moral.
É uma moral que muitas vezes nos soa estranha, muitas vezes nos parece indigesta. É uma dimensão cósmica, né? É uma dimensão que supere muito as nossas possibilidades, as nossas limitações. Por isso que a gente tem que calma. Você vai fazer um comentário do Evangelho de uma passagem dessa de 15 minutos, tem que rebolar, viu? Tem que dar nó em pinho, dá, não, porque você pega um versículo desse, 15 minutinhos de comentário do Evangelho, e de repente, se você não for feliz no comentário, mais machuca do que cura. Estão entendendo? É. Isso. Enfim, o que nós estamos querendo dizer, o pessoal de casa entender certinho o que nós estamos falando, há uma diferença entre dar 3, 4 pontinhos porque machucou com a faca da cozinha ou pisou no caco de vidro e extrair um tumor no cérebro. Há uma diferença, né? Quando você vai interpretar um versículo desse, isso aqui é uma cirurgia neurológica, sabe? Mãos de fada, mãos delicadas, atenção dobrada, medindo cada movimento. Entendeu? Não ter pressa por essa razão. Então vamos lá. O que nós vamos separar desse versículo? Amém vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Nós vamos separar um rico. É um personagem, não necessariamente um personagem bíblico, é um personagem social. Por que nós estamos dizendo isso? Não se trata de algo que se restringe à cultura e o contexto histórico da Israel antiga. Qualquer sociedade, qualquer civilização, de qualquer lugar, tiveram seus ricos. A não ser as sociedades primeiras, as sociedades primitivas, aquelas onde não havia estratificação social. Ali não havia esse personagem, o pobre, o rico, não existia, né? Na nossa sociedade, que é muito mais estratificada, muito mais dividida em camadas, tem o personagem da classe média, o mais ou menos rico, o milionário, o bilionário, né? E recentemente, o trilionário, né? O primeiro homem, o Elon Musk, a fazer 1 trilhão de dólares em fortuna, né? Então você tem uma sociedade muito mais estratificada. Sociedades tribais, sociedades aldeãs, não tinham essa estratificação. Algumas delas, que ainda resistem bravamente, não têm essa estratificação. Mas na sociedade de Israel e a maioria das sociedades que estudam o texto bíblico tem essa estratificação. E nessa estratificação tem um personagem social, a figura do rico, aquele que acumula fortuna, que acumula riqueza. Riqueza em forma de terras, riqueza em forma de moedas, riqueza em forma de joias, de metais preciosos, riqueza em forma de gado, riqueza em forma de escravos, na sociedade escravista romana. A riqueza era medida pela quantidade de escravos que possuía. Então, uma coisa interessante sobre a nossa sociedade escravocrata recente no Brasil, né? O voto, por exemplo, era um voto censitário, não era qualquer pessoa que podia votar. Na Constituição de 1824, né, que outorgada pelo Dom Pedro I, não era qualquer pessoa que podia votar. Só se você tivesse uma quantidade X, 1000 alqueires de mandioca plantado. Aí ficou conhecido como a Constituição de Mandioca, né? Por que mandiocas plantadas? Porque a alimentação básica do escravo era a farinha de mandioca. Um fazendeiro, ele não era visto pela quantidade de pés de café que tinha na fazenda, e sim pelo plantel de escravos que trabalhava na fazenda dele. E isso era medido pela quantidade de roças de mandioca que ele tinha que plantar para alimentar esse plantel de escravos. Olha só. Não era uma referência. Ah, tem tantos 1000 alqueires de mandioca plantado, é rico, pode votar. Ou seja, além da posição econômica, tinha também um privilégio político. E no tempo de Jesus não era diferente.
O que Jesus faz é propor um problema. E a gente tem que entender que com Jesus todo problema tem solução. Não é um sociólogo do século XIX, o Karl Marx ou Adam Smith falando, apresentando um problema, que geralmente os teóricos, os pensadores do mundo apresentam só o problema, sem apresentar a solução, não é? Com Jesus não. Mas ele apresenta um problema sério, que atravessa todas essas culturas, todas as civilizações. Este personagem, nas várias culturas, o rico, dificilmente entrará no reino dos céus. Só que a gente não é rico. A gente está rico. Então Jesus não está dizendo que alguns espíritos serão privados do reino dos céus. Ele não está dizendo que alguns não entrarão no reino dos céus. Ele está dizendo que um rico não entrará no reino dos céus. A gente não é rico. O espírito não é rico. Ele está rico quando entra. Então, uma condição social, uma experiência kármica vivida entre o berço e o túmulo, gera embaraços e dificuldades, desafios, testes enormes para o espírito que atravessa aquela existência nesta determinada condição. Mas assim que ele desencarna, ele continua sendo rico? Não. Ele continua. Ele não é mais rico. Então, essa é uma condição momentânea. O problema é quando o espírito acha que é rico, mesmo depois de desencarnar. Aí vem o tombo. Então, ele vive a existência inteira como se ele fosse rico, e não como se ele estivesse momentaneamente rico, e depois do desencarne continua achando a mesma coisa. Ou seja, ele tem um problema com a riqueza. Ele tem uma dificuldade com a riqueza. Enquanto ele não solucionar essa dificuldade com a riqueza, ele não entra no reino dos céus. E quando é que ele vai solucionar a sua dificuldade com a riqueza? Quando ele parar de achar que ele é, do verbo ser, que ele é rico. E quando começar a entender que ele está momentaneamente rico e pode deixar de estar a qualquer momento. Foi o que a gente estudou na semana passada, né? Você se lembra que a gente viu justamente essa questão. O companheiro que veio com compromisso espiritual de cuidar de crianças, o dinheiro chega, ele se empolga com esse dinheiro, de repente o desencarne surpreende ele com um tombo numa casca de banana. Entendeu? Essa é a questão. Tá bom? O que nós vamos fazer? Nós vamos deixar o livro dos Espíritos e depois a literatura do Chico nos explicar por que que a prova da riqueza, essa condição momentânea, provisória, kármica, é um desafio tão grande para qualquer espírito. Para qualquer espírito. Quando essa prova chega na sua vida, as chances de queda são enormes. E por isso, se as chances de queda são enormes, a atenção tem que ser redobrada. A atenção espiritual tem que ser redobrada. Todo cuidado é pouco. Gente, é a diferença entre trocar uma tomada e um fio de alta tensão. Um eletricista, ele sabe. Tem eletricista que troca tomadas. Eu sei de eletricista que mexe em chuveiro sem desligar a fonte. É uma temeridade, né? Mas não deveria. Mas o que vai acontecer? Você vai tomar um susto. Agora, o pessoal que opera fio de alta tensão é de qualquer jeito? Não é? A atenção ali é redobrada. Reencarnar e receber fortuna no mundo é mexer com fio de alta tensão. Ó, luva, bota,
capacete, confere tudo, calcula cada movimento, porque o choque ali é maior. Certo? Vamos ver o que o Livro dos Espíritos tem para nos dizer sobre isso. Lá na parte terceira do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, o capítulo 9, Lei de Igualdade, as provas da riqueza e da miséria. São provas diferentes. As duas são provas, impõem desafios, as duas. Mas, ao longo das 3 questões que eu separei aqui, que é 814, 815 e 816, a gente vai entender por que a prova da riqueza é um desafio maior que a prova da miséria. As duas são difíceis. E olha, eu diria hoje que a da classe média também não é fácil, não. Porque ele fica ali se equilibrando, né? Se equilibrando. O olho gordo no andar de cima e o pavor do andar de baixo. Entendeu? É difícil. É difícil até de estudar esse fenômeno chamado classe média. Meu doutorado, o maior desafio foi definir o que é isso. Essa medusa chamada classe média, né? Várias facetas, várias cabeças, né? É até difícil definir um negócio desse. Mas nós vamos ficar aqui no século XIX, numa época em que a coisa era um pouco mais bilateral, ou bipolar, né? Você tinha ricos, você tinha pobres, ou uma coisa ou outra, tá bom? Sim, é tudo condição, né? Depois de desencarnar, não tem título, não tem furto, não tem nada. É o espírito solo, certo? Questão. Oi? O André Luiz, o Henrique de Luna foi consultar o André Luiz lá no nosso lar, o Henrique de Luna, que era médico no mundo espiritual, e aí o André Luiz já se adiantou, falando assim, eu fui médico, ele era... Fiquei sabendo que você teve uma ficha, um pedaço de papel que falava que você era médico, né? É isso. Olha, questão 814, Kardec pergunta o seguinte, por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? Por quê? Vamos estabelecer aqui primeiro um critério. Deus não inventou a riqueza e a pobreza. Pelo amor de Deus, Deus não inventou a riqueza e a pobreza. Deus sequer inventou o dinheiro. Isso é criação dos homens. A estratificação social é uma criação humana dos seres humanos. Mas quem é o Senhor da reencarnação? Quem controla em que família você reencarna? Quem controla os eventos que estarão no curso do planejamento da sua reencarnação entre o berço e o túmulo? Deus. Então, ele não criou a riqueza e a pobreza, mas ele pode determinar, nós dizemos, os prepostos, né, do Cristo, que por sua vez está a serviço de Deus, que fazem nosso planejamento reencarnatório, eles podem determinar a sua trajetória. Determinar entre aspas. Eles traçam um roteiro. E nesse roteiro pode estar incluído reencarnar numa família de bens, de posses, e ter o resto da vida condições financeiras de destaque, de privilégio. Como ele pode determinar onde você vai reencarnar e aquele ambiente que você vai reencarnar ser um ambiente de muita dificuldade financeira, de miséria. Como ele pode determinar que você reencarne num ambiente miserável e que eventos na sua vida te encaminhem para a posse de bens financeiros. Como ele pode determinar que você reencarne numa família abastada, rica, e eventos no curso da reencarnação te levem à bancarrota, à falência e à miséria? Vocês estão entendendo?
Deus não controla o dinheiro, mas ele controla os nossos passos. O nosso livre-arbítrio, ele é relativo e parcial. Ele é relativo e parcial. Tudo que a gente faz, o que a gente chama de liberdade de ação, sabe? Deus permite, porque quando ele não quer que você vá por aqui, não vai. Não adianta tentar que por ali você não vai. Entendeu? Bom, o que que os espíritos respondem para Allan Kardec? Por que que Deus concedeu a uns a prova da riqueza e a outros a prova da miséria? Por que que no projeto reencarnatório, no planejamento reencarnatório de uns, está presente uma grande quantidade de dinheiro e no projeto reencarnatório de outros, não? Resposta dos espíritos. Para experimentá-los de modos diferentes. Experimentar, experiência. Vamos fazer uma experiência? Vamos ver como a Joana se comporta com dinheiro. Agora vamos fazer outra experiência. Vamos ver como a Joana se comporta na miséria. É uma experiência, um experimento. Um experimento de natureza espiritual. Além disso, como sabeis, então nós estamos na questão 814 aqui, né? Já tinha, apesar que Allan Kardec fez depois o seu bem bolado lá, organizando as questões. Mas a essa altura, Kardec já devia ter feito muita pergunta, então, como bem sabeis, essas provas da miséria e da riqueza foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. O que deixa esse tema, como eu disse, delicado, é esse com frequência. Com frequência. Nós estamos ali, então, na publicação desse livro no século XIX, já, portanto, às portas desse período que agora nós chamamos de transição, né? Caminhando para o mundo em que os homens estão em processo de regeneração. E a essa altura do campeonato, os espíritos dizem, olha, os espíritos que encarnam na Terra mais falham do que acertam. Um número maior de espíritos retornam ao mundo espiritual fracassados do que o número que retorna para o mundo espiritual vitoriosos. É isso que ele está querendo dizer com frequência. Eles estão dizendo, ó, do lado de cá, nós estamos recebendo mais espírito que fracassou do que espírito que acertou, seu Adel. E como ele dá essa resposta? Nesse contexto temático, o que ele está dizendo é que a maioria das pessoas ou fracassa por pobreza ou fracassa por riqueza. Ou fracassa por ter dinheiro ou fracassa por não ter dinheiro. Ou seja, o dinheiro é um problema. Ter dinheiro é problema. Não ter, também. Fracassa porque não aceitou bem a pobreza, porque usou mal a oportunidade da miséria. Fracassa porque usou mal a oportunidade da riqueza. A maioria, uma minoria, chega no mundo espiritual e passou bem pela prova da pobreza e passou bem pela prova da riqueza. E aí eu vou juntar isso num episódio que aconteceu com o Chico. Esses dias eu fui falar lá na comunhão espírita cristã, e a mesa lá do salão ainda é a mesma, né? É a mesma mesa que o Chico psicografava, né? A mesma mesa. E aí eu contei pro pessoal lá um negócio que o César Carneiro me contou uma vez. Sexta-feira à noite, acabava os trabalhos de psicografia, aí tinha o famoso chá, né? E os mais íntimos, o pessoal ia embora, os mais íntimos ficavam ali em volta da mesa, tomando chá com o Chico. E um dia o pessoal, os espíritas, conversa fiada, e afiada, né? Uma conversa meio tensa, falando demais de dinheiro, de bens e tal. E o Chico foi ficando sério, tomando um chazinho de camomila dele. De repente, o Chico, ele era corpulento, né? O Chico, ele era forte. Ele deu um soco na mesa, assim, ó. Aí parou, silêncio total. Ele, sério, falou assim,
os espíritas estão desencarnando mal. Não, os espíritos não. Os espíritas. Você junta aí esse episódio. Que o César conta, todo mundo caladinho já. Deixa eu arrumar meu, né? Ficar minha mula aqui, deixa eu ir embora para casa, o clima pesou. Mas todo mundo foi dormir com esse grilo na orelha. Os espíritas estão desencarnando mal. Década de 60. Você junta com essa resposta, o que a gente conclui? Se a maioria dos espíritos desencarnam mal porque não lidam bem com dinheiro, e o Chico diz que a maioria, que os espíritas estão desencarnando mal, então qual tem sido o nosso calcanhar de Aquiles, a nossa pedra de tropeço? Mesmo entre os espíritas. Dinheiro. Dinheiro. Dinheiro nosso, dinheiro do centro. É. Daí o Chico dá um soco na mesa, tipo, ei, hello, acorda. Vocês estão pensando que estão com a bola toda? Estão com o rei na barriga? Dentro do movimento espírita, conhecendo a literatura espírita, vocês estão fracassando pelos mesmos motivos que fracassaram nos últimos séculos. Ó, questão 815. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da miséria ou da riqueza? Calma que aqui eu tenho uma teoria. Das duas, uma. Ou o espírito respondeu essa pergunta e depois pensou melhor, e a pergunta é a seguinte: ele respondeu de outra forma, ou foram espíritos diferentes, com perspectivas diferentes? Sim, a codificação kardeciana não era feita com um autor só. Se fosse assim, Kardec tinha escrito sozinho. Ele teve que fazer a codificação, ou seja, organizar a papelada, porque eram centenas de autores. Sabe por quê? Kardec pergunta, qual que é a prova mais difícil? A da pobreza ou da riqueza? Aí vem a resposta. São tanto uma quanto a outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. Então, na própria resposta, me parece aqui, e aí a 816 vai fechar o assunto. Me parece aqui que ele fala, são as duas, mas a pobreza é mais fácil. Porque olha aqui, a da pobreza, o único risco que você tem é de ser reclamão. De reclamar, de queixar demais. Agora, quando ele vai falar da riqueza, ele fala assim, já a da riqueza, o problema é tudo. A riqueza incita a todos os excessos. Sexo, poder, preguiça. Os 7 pecados capitais você pode cometer quando é rico demais. Vaidade, luxúria, sabe? Ostentação, tudo. Então, me parece que no final da resposta, o autor, ou um dos autores, encaminhou para a questão 816. Porque na questão 816, acho que Kardec, inteligentemente, genialmente, falou assim, não, vou espremer essa laranja que sai mais suco. Ele pega e diz assim, estando o rico sujeito a maiores tentações, Kardec já afirma. Opa, espera aí. Você disse que a riqueza incita a todos os excessos. Então, eu já concluo que o rico está sujeito a maiores tentações. Também não dispõe, por outro lado, de mais meios para fazer o bem? Kardec cutucou. Foi isso. Já que ele está sujeito a mais tentações, ele tem mais chance também de acertar. Acertar bem, não é? E aí vem a resposta. Mas é justamente o que nem sempre faz. Kardec, deveria ser assim, né?
Diz a lógica, o bom senso, a coerência, que deveria ser assim. Mas é justamente o que nem sempre faz. E aí ele coloca o verbo. Ou o mesmo autor, ou outro autor, diz assim: torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Dinheiro, a sede por dinheiro, eu comparo a querer saciar a sede com água do mar. Você é um náufrago, com um bote salva-vidas, perdido no oceano, no meio do Oceano Pacífico. Vou piorar a situação. O Pacífico, no meio do Oceano Pacífico. Você vai morrer desidratado. Tem um mundão de água em volta. Mundão de água em volta, você vai morrer desidratado. Se você teimar em beber água do mar, no desespero o sujeito vai beber, ele vai sentir sede dobrada. Se ele beber mais água do mar, triplicada. É o dinheiro. É o dinheiro. O sujeito, se ele tem R$ 1.000 e acha que é pouco, e fala, mas eu podia ter 1.500. Ele pensa que quando ele tiver 1.500, ele vai estar satisfeito. Não vai. E se ele pensar, não, 15 mil. 15 mil eu paro. É o que acontece em Las Vegas. O sujeito chega lá com R$ 100, $100, né? R$ 100 nem entra no cassino. Chega lá com $100 e ele fala assim, eu vou jogar, quando chegar no 10 mil, eu paro. Não para. Ele vai ainda voltar na noite seguinte, na outra noite, e quando ele vê, ele tá em um grupo de jogadores anônimos, sabe? De autoajuda. Que nem alcoólicos anônimos. Vicia, um vício. Bolsa de valores é vício, gente. Eu não, sinceramente, agora tem os trades, né? Pessoal que fica no computador aplicando, investe aqui, investe lá. Eu não consigo ver diferença entre sentar para investir na bolsa, esse negócio dos trades, e ir no cassino em Las Vegas. É jogo de azar. Você investe, você pode ganhar, pode perder. É jogo de azar. Vicia, te afasta da família. Mesmo jeito. Insaciável. E continua. Com a riqueza, suas necessidades aumentam. E ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Nunca acha que deu. Isso não tem fim. Beber, matar sede com água do mar. Não tem fim. Gente, eu juro para vocês que sei lá, o Jeff Bezos, esses caras estão na mídia, eu posso falar o nome deles, né? O Mark Zuckerberg, o Elon Musk, esses caras, eles acham que ainda não tem o bastante. Se eles achassem que tinham bastante, sabe o que eles faziam? Passava a chefia para outro e ia morar no Caribe, sabe? Em Bahamas, como diz o Chico, em Acapulco. O Chico outro dia perguntou, para onde você queria viajar, meu filho? Para Acapulco, pai. Tá assistindo Chaves demais. Né? Ia lá para Acapulco, curtir a vida, que tem o seu barriga. O seu barriga não é ambicioso. O seu barriga foi descansar e ainda levou o Chaves com ele. Bancou o Chaves. O seu barriga parou do cheiro de trabalhar. Já tem dinheiro demais. Esses caras não. Eles dormem na empresa. Natal, no Novo, tá na empresa. É loucura. Uma loucura. Doente trabalhando. Sabe, insanidade. Ó. É aquilo que eu falei, a Santíssima Trindade, né? Da queda espiritual. Dinheiro, sexo e poder. Sexo, sensação insaciável. 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 Poder, idem.
cara nunca acha que ele tem poder suficiente. Se ele vai a presidente de um país, ele quer ser presidente de todos. Porque ele já, com o dia que eu chegar, eu sossego. Não, não sossega. E na hora que ele for presidente de todos os países, ele vai começar a bolar um projeto espacial para colonizar Marte. Para invadir Netuno. Aí, vocês não lembram do Darth Vader? Né? Que foi sendo desumanizado. É o que aconteceu com o Darth Vader. Ele foi perdendo sua humanidade. Foi virando máquina. Os caras viram máquina. Tem até um nome para essa doença. Workaholic. Né? Maníaco. Por trabalho, pela profissão. Né? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ó. E aí vem um comentário da questão 816. Comentário de Allan Kardec. Em que Kardec diz assim. Agora ele vai explicar. Ele, Kardec, chegou à conclusão. Não, realmente, para o rico é mais difícil. Ele fala assim, a alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a miséria. Porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Fio da navalha. Corda bamba. Vem para cá, toma, pra lá. Toma. O sujeito tem que manter um equilíbrio constante. Um equilíbrio constante. Aí, para ele manter o equilíbrio em cima da corda bamba, ele tinha que estar, sabe, ou com uma sombrinha, ou com aquele varão, né, assim, para manter equilíbrio. Sabe o que é essa sombrinha, o varão? O instrumento de contrapeso? É o afeto, o amor, a família, os amigos. Só que o sujeito larga a sombrinha, larga o varão, para contar os cobres. Aí perde o equilíbrio. Aí queda. Continua, Kardec. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas, olha o que Kardec está dizendo, que coisa grave, todas as paixões que nos prendem à matéria. Ele não fala uma, outra, todas. Aí, o seu Murilo vai falar assim, mas Kardec falou que tanto pode acertar quanto pode errar, o bem ou o mal. Sim, mas sabe qual que é aquele rico, seu Murilo, que ele vai conseguir socorrer os miseráveis e ainda, mano, sustentar a família? É aquele que não se importaria de vender tudo e dar tudo aos pobres. É possível um rico ter dinheiro e ser equilibrado e ter conta? Sim, é aquele que não se importaria em ser pobre amanhã. Quem vocês acham que é esse sujeito na fila do pão? Qual percentual desse herói no grupo dos mega ricos do mundo? Mínimo. Sabe? Mínimo. Esse entraria no reino do céu. Esse entraria no reino do céu. Exatamente. Aí, para ilustrar nosso estudo de hoje, eu trouxe uma lição de um livro do Chico, psicografado pelo Chico. Uma lição ditada por Humberto de Campos. Adivinhe qual livro? Pela quarta semana consecutiva. Contos desta e de outra vida. De novo, o mesmo livro. Volto a dizer para vocês. É o prefácio. Qual que é o prefácio do livro? Um
Humberto de Campos dizendo, o erro do Esaú foi ter trocado a primogenitura espiritual por uma tigela de lentilhas. Ou seja, trocar os compromissos do espírito pelas necessidades humanas, pelos bens humanos. E de lá para cá, deixa eu contar, 2, 3. Essa, até agora que eu contei, é a 5ª lição tratando do mesmo assunto. Sabe? O Humberto vai, conta 3, 4 contos, volta num conto sobre esse assunto. Não é à toa, gente. Ah, agora eu vou falar um negócio para vocês. Essa semana, a chapa esquentou lá em casa. O bicho pegou lá em casa, tia Adriana. Eu e o Chicão tivemos, assim, um momento tenso de relação pai e filho. Quando eu fui para a África, no aeroporto em Addis Abeba, na Etiópia, eu comprei, a tia Adriana estava comigo, comprei uma latinha de chocolate. Vou fazer propaganda aqui, esse Kit Kat, sabe? É uma latinha de metal, um chocolatinho. E eu comprei para trazer para eles de presente. No free shop, baratinho, né? Comprei lá para trazer. Ele comeu esse chocolatinho, tá. Isso já tem 2 anos, né? Mais, né? 3 anos. Aí, essa semana, ele fuçando as coisas dele, ele achou essa latinha. E descobriu que a tampa da latinha tem um orifíciozinho, uma fendazinha, uma aberturazinha. Ele atinou, e eu não atinei para isso, porque se eu tivesse atinado na ocasião, não tinha comprado a famigerada latinha, ele atinou que aquilo era um cofrinho. E resolveu ir à caça de moedas, porque ele resolveu que ia juntar dinheiro. Quando o Chico foi nascer, eu já falei para Juliana, quando o parente, amigo, quiser dar presentinho para o nosso filho de dinheiro, a gente vai deixar ele educadamente receber, e em seguida falar assim, agora passa para o papai. Criança não tem dinheiro. Vocês deixam o filho usar uma faca de cozinha? Deixa. Menino de 4 anos, 5 anos, idade do Chico, 7. Você entrega uma faca de cozinha para ele? Mas a faca é má? A faca é ruim? Não. A faca, ela é neutra. Faca de cozinha não é nem boa nem ruim. O dinheiro é ruim? Não. Mas você daria a faca de cozinha para o menino? Não. Porque ele não tem maturidade para usá-la. O que ele pode fazer com ela? Machucar alguém ou ele mesmo. O dinheiro é a mesma coisa. O dinheiro em si é neutro. Mas criança não tem que ter dinheiro. Criança não tem que ter mesada. Ah, mas é porque eu incentivo ele, se ele lavar a louça lá em casa, eu dou um dinheirinho. Ele tem que lavar a louça porque é dever. Sem ganhar nada, porque ele comeu como todo mundo. Ele tem que capinar a grama porque é um dever dele. Não é porque o pai vai pagar. Ele não é funcionário do pai, o pai não é patrão, é pai. Ele tem que ajudar em casa porque deve, não porque vai lucrar. Criança não tem que ter dinheiro. Aí eu chego e tá lá o Chico. Pô, moeda no cofre. Eu falei assim, o que é isso aí, rapaz? Ah, pai, eu tô juntando moeda. Eu falei assim, mas esse dinheirão vai ficar parado dentro dessa lata enquanto tem gente com fome? Era R$1,05, tá? Ele falou assim, mas pai, eu falei assim, filho, com esse dinheiro dá para comprar um pão. Mas eu deixo ele ficar no cofre só hoje, pai, que amanhã a gente distribui para alguém no sinaleiro. Falei, filho, mas a fome da pessoa é hoje.
que você acharia se o papai pegasse o seu prato de comida, na hora que você estivesse indo para o jantar, guardasse na geladeira e falasse assim, o papai vai guardar esse jantar para você comer amanhã? Ele falou assim, eu ia querer. Eu falei, por quê? Eu falei assim, porque eu ia estar com fome naquela hora. Eu falei assim, tem gente com fome lá na rua, agora. Essa pessoa não vai esperar você juntar dinheiro. Enquanto você estiver juntando dinheiro, o dinheiro parar. Aí eu falei para ele, que o Chico uma vez falou que dinheiro é que nem sangue, tem que circular. Porque dinheiro parado, dinheiro em poupança, dinheiro em cofre, é que nem sangue parado na veia. O que acontece? Trombose. Se o sangue parar, estoura a veia, dá coágulo. Se o dinheiro parar de circular, se ele ficar em uma única mão, se ele ficar guardado em um único cofre, única conta, enquanto ele está parado, mas eu vou ajudar os outros. Não, a fome do outro não espera. E aí foi aquele embate comigo, e ele ficou bravo e bravo. Aí, no outro dia, ele chega para mim, pai, o senhor tem razão, esse dinheiro me deixou doido. Oi? Ontem cedo, né? Esse dinheiro me deixou maluco, né, pai? Eu gritei com o senhor. Pois é. Então, isso é prova de que você não está maduro para ter ele. É melhor esse dinheiro estar na mão de quem vai comprar um pão e comer. Se livra disso logo. Assim, vamos jogar fora? Assim, não, jogar fora não. Vai jogar fora? O outro com fome, você vai jogar fora? Ele chegou a pôr no fogão, queria derreter. Vamos derreter isso? Não, vai ajudar alguém. Aí ele entrou no carro, na hora que ia me levar no trabalho, no carro, rezando para encontrar alguém no sinaleiro. Aí encontrou. Aí a Juliana encostou o carro e ele entregou a moedinha para o rapaz que estava no sinaleiro com uma placa de papelão, dona Joana, escrita assim, aceito qualquer centavo, o pouco comum com Deus é muito. E o Chicão entregou R$ 1,05, e eu já falei para a Juliana, some com esse cofre. Cofrinho na minha casa, não. Aqui em casa, ninguém junta dinheiro, nem eu, que dirá meu filho. Agora vocês vão ver essa história aqui. Ó. É isso aí, não. Gente, pelo amor de Deus, se alguém quiser dar um dinheirinho pro Chico, não tem importância não para ele comprar um picolé. Ele só não vai fazer poupança. É o que eu faço. A pessoa dá R$ 10 para ele, ele me entrega, eu vou lá, filho, o que que você quer? Pai, eu quero um picolé. Então vou lá, né? Eu vou lá, compro o picolé, entrego para ele, mas guardar dinheiro ele não vai guardar. Não vai. Né? Olha aqui, ó. Certo homem, lição Contos deste de Outra Vida, capítulo 28, exame de fé. Exame de fé. Certo homem que passou a destacar-se dos outros, começou a ensinar a fidelidade ao Senhor Supremo, compondo discursos admiráveis. Virou palestrante. Palestrante espírita. Discursos admiráveis. E tão grande se fez a sua influência que o Senhor, sensibilizado com tamanhas demonstrações de fé, enviou à terra alguns mensageiros para lhe examinarem a verdadeira posição. Jesus olhou e falou assim, mas ele está falando bonito, hein? E beleza, olha, todo mundo se comovendo, emocionando, e ele falando bonito. Será que dá para eu dar tarefas maiores para ele? Não, mas antes de dar uma tarefa maior, ou seja, ele falar para um público maior, ele abraçar uma comunidade maior, primeiro a gente tem que testar se ele tem fibra para isso. Se ele tem fibra espiritual para isso. Vamos testar ele em vários flancos, em várias posições. Primeiro teste, primeiro mensageiro que Jesus e os bons espíritos enviaram para ele. São gratuita, calúnia. Ah, mas foram os espíritos superiores que fizeram isso? Não, eles permitiram. Sim,
Porque às vezes alguém vai caluniar a gente, fazer um malefício pra gente, os benfeitores, eles têm poder de interferir. Está no livro dos espíritos. Kardec pergunta, os espíritos superiores têm ascendência sobre os espíritos inferiores? Santo Agostinho responde, claro. Kardec fala assim, mas está aí, cria uma situação, e ele fala assim, já vos disse, um poder irresistível. Irresistível. Se é irresistível, então quando acontece é porque os espíritos superiores permitiram, para testar a gente. Para testar a gente. E o primeiro teste foi esse. Os espíritos superiores deixaram o povo falar mal, caluniar ele. E aí ele venceu. Resistiu. Não sucumbiu. Os outros falando mal e ele firme na oração. E falando mais bonito. E o povo, porque é um charlatão, ele falando bonito. Fiel. Aí vem o segundo mensageiro. Experimentado pela incompreensão. E aí isso aqui geralmente é em família, né? Os filhos reclamavam, pai, eu quero que o senhor me dá aí me libera para passear agora à noite. Ele tentava explicar, não, filho, hoje está perigoso, a cidade está movimentada, está chovendo muito, não vai. E o filho, não, o senhor é um péssimo pai. E não compreendia, não compreendia. A esposa reclamava, você só vive na tarefa, não dá mais, né, atenção para mim. E reclamava e não compreendia a tarefa dele. Então ele estava sendo incompreendido. E ele permaneceu fiel. Não sucumbiu, não respondia, não revidava, não se perturbava, mantinha a fé e o equilíbrio. Aí veio uma terceira prova, um terceiro teste. A enfermidade lhe visitou o corpo. Aí veio a doença. Para ele amaldiçoar a vida, amaldiçoar a Deus, para ele reclamar, e ele não reclamou. Não maldisse Deus, aceitou a enfermidade com resignação, sereno, calmo e fiel. Ó, terceiro teste. E o nosso palestrante espírita fiel. Até que, logo após, receberam ordem expressa da casa do Senhor para que lhe entregassem grande quantidade de ouro, como suprema prova de obediência, a prova final. Suprema prova, a mais difícil, deixaram para o final. Se ele passou nessas outras, ele tem grande chance de passar nessa. Entregar grande quantidade de ouro. E era uma prova de obediência. Por que obediência? Você quer me seguir? Vai, vende tudo que tem, doa aos pobres, depois me segue. Obediência. O homem recebeu a dádiva generosa, sob a aparência de um negócio feliz, e entregou-se ao conforto da nova situação. O danado do conforto. Porque, na verdade, a moeda em si, apesar que tem gente que o prazer é contar os cobre. É baixar lá o aplicativo e ver quanto rendeu. O prazer é esse. Mas na grande maioria dos casos, o prazer é o conforto. É morar bem, é vestir bem, é comer bem, é dirigir bem, é passear bem. O conforto. Você quer dinheiro para isso. E ele sucumbiu, entregou-se ao conforto da nova situação. Se entregou, se rendeu. Sabe, campo de batalha, entregou as armas. Pôs a espada e o escudo no chão, eu me rendo. Contra isso eu não vou resistir. Contra isso eu não vou lutar. O último teste, seu Murilo. Decorrido algum tempo, os instrutores espirituais trouxeram-lhe um companheiro em dificuldade que lhe implorou humilhado e triste. Companheiro pode ser o cunhado, né? Frequentemente é o cunhado. Né? Tem aquela história, né? Se alguém vai te pedir dinheiro,
necessariamente vai ser um cunhado. Aliás, mandar um abraço pro meu cunhado, Ricardo. Beijo para você. Né? Saudade, tá no meu coração, né? Então, geralmente vai ser o cunhado pobre, né, cara? Né? Então, o sujeito foi lá encaminhado, olha, os espíritos foram, acharam alguém que estava precisando, estava na pior, estava necessitado, e sopraram no ouvido dele. Procura o fulano, ele tem condição de te ajudar. E esse necessitado procurou ele. Olha como esse necessitado procurou ele, seu Murilo. Meu amigo, tenho 4 filhos doentes e venho pedir-lhe em nome de Deus, por empréstimo, pediu um empréstimo, algum, nem falou quanto, algum dinheiro para solucionar meus problemas. Porque situação, às vezes, você está pobre, né, sabe? Quebrado. Aí os filhos adoecem todos. O Simão Pedro contou para mim uma história, quando ele teve na Arca de Adriana, de uma mãe que tinha 3 meninos em casa, na África. Mas ela só tinha antibiótico para dar para um. E os 3 com febre. Ela tinha que escolher qual filho ia tomar o remédio. Geralmente, nessas situações, adoece todos. Adoeceu os 4. Pelo amor de Deus, o que você puder me oferecer por empréstimo, me arruma. Porque eu não tenho para comprar antibiótico para meus filhos. Espero resgatar minha dívida em 2 ou 3 meses. Olha que dó. Daqui 2, 3 meses, às vezes eu arrumo um emprego, eu prometo que eu vou te pagando. Dureza, hein? Aí sensibilizou ele, né, gente? Um homem que sabia tudo que sabia de evangelho, não é? É. Ante o silêncio do interpelado, reiterou quase em pranto: socorra-me por amor ao nosso Pai de bondade. Mas com indisfarçável espanto, os professores divinos ouviram-no dizer impassível e entediado: eu não posso. Meu dinheiro é um patrimônio que eu custei muito a ganhar. Nosso palestrante. Entendeu? Caiu. Esse aí não entrar no reino dos céus. Chegou na portinha e não entrou. Qual foi a pedra de tropeço dele? O dinheiro. Faz sentido para vocês agora o que Jesus falou? Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Por isso que, quando você recebe a prova da miséria e conhece o evangelho e conhece a doutrina espírita, agradeça. Agradeça. Porque certamente é porque você ainda não está pronto para outra prova. Certamente não está pronto. Isso, essa é a outra icônica passagem, o Chão está lembrando bem. Essa daqui não é o único versículo que trata disso, nós vamos estudar. Né? Virão nas próximas semanas, nós vamos estar trazendo aqui. E olha, eu digo para vocês, já vou avisando de antemão. Essa aqui é a lição 28. Esse livro vai até a lição 40. Tem outras, viu? Já vou avisando, tem outras. Humberto Campos pegou nesse livro, assim, eu vou criar contos, semear contos nesse livro que tratam dessa temática. De quem abre mão da primogenitura espiritual. Olha esse orador brilhante, tinha primogenitura espiritual. Tinha, sob a sua responsabilidade, quantos ouvidos. E abriu mão por uma tigela de lentilha. Sucumbiu por uma tigela de lentilha. Outro ocupou o lugar dele. Outro assumiu a primogenitura. Certinho? Então encerramos hoje.
essa passagem. Aliás, iniciamos hoje essa passagem e vamos prosseguir aí até o versículo 30, se Deus quiser. Um grande abraço para todo mundo, até a semana que vem.